E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo legal? Todo mundo se cuidando? Vamos então para mais uma aula de ética e legislação em comunicação. Pessoal, essa aula aqui vai ser mais focada, aliás, ela é totalmente focada, para falar a verdade, para o pessoal de jornalismo, tá? Estou começando com o pessoal de jornalismo, para a gente começar agora a falar sobre os códigos de ética profissionais. Então, essa semana e a próxima nós vamos falar sobre o código de ética dos jornalistas. Depois, nas 2 semanas subsequentes, nós vamos falar do código de ética dos publicitários. E aí a gente termina já o conteúdo para esse semestre, já nos preparando, inclusive, para o encerramento do semestre, com crimes de comunicação, crimes de imprensa, crimes cometidos por jornalistas e por publicitários, tá legal? Então, veja bem, essa aula é destinada aos alunos de um modo geral. Porém, eu vou falar do código de ética dos jornalistas, tá? Não quer dizer que os publicitários estão excluídos. Não, calma lá. É importante, inclusive, que vocês se conheçam, conheçam os códigos de ética das duas profissões, das duas atividades, justamente para saber até que ponto vai um direito de uma profissão, até que ponto vai o direito da outra, porque vocês vão trabalhar no mercado em conjunto, tá legal? Então, esse conteúdo, esse material aqui para essa semana, semana que vem, mais focado para o pessoal de jornalismo. Depois a gente vai falar sobre o conteúdo para o pessoal de PP, de publicidade. Tudo bem? Combinado? Tudo legal. Vamos lá. Vamos então dar prosseguimento. Deixa eu até avançar aqui um pouco. Isto. Vamos então começar a explicar para vocês o código de ética. Rapidamente, para contextualizar, para vocês entenderem onde é que surgiu o código de ética dos jornalistas, tá? A primeira versão do Código de Ética dos Jornalistas foi editada em 1987 pela FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. O que acontecia? Em que situação que nós estávamos vivendo naquela época? Era o final da ditadura, nós tínhamos saído da ditadura em 85. Né? O Sarney tinha sido eleito indiretamente, porque na verdade foi o Tancredo. O Tancredo é o primeiro presidente civil desde 1964. Em 84 acontece o movimento diretas já. Aí em 80, final de 84, começo de 85, há a mudança exatamente nas eleições, e as eleições são indiretas. A eleição acontece de modo indireto. Tancredo Neves é o candidato a presidente civil, não é o militar. Concorre à presidência dentro do colégio eleitoral, ganha, só que não assume. Ele, um dia antes, inclusive, da posse, é internado às pressas, tem uma infecção, na verdade ele já estava com um problema de intestino, e aí gera um câncer, um tumor, e aí a situação foge do controle. O vice dele, o Tancredo Neves, o Tancredo assume a presidência e aí acaba a ditadura, o período do regime militar brasileiro. Bom, na esteira disso, várias mudanças legais aconteceram até a chegada de 88, 1988, com a promulgação da Constituição, que a gente viu nas últimas aulas, certo? Só que em 88, um ano antes, 87, já existe uma união, na verdade, que começou desde 1985, com a queda, inclusive, do SNI, que era o Serviço Nacional de Informações, e da censura prévia aos meios de comunicação. A censura foi extinguida pelo Sarney, deixou de existir a censura prévia, apesar de que ela ainda continuou funcionando em alguns aspectos dentro da comunicação, em alguns setores da comunicação, e ainda, inclusive, está previsto na Constituição, como eu mostrei para vocês nas aulas passadas, a questão da classificação indicativa, que ainda é necessário acontecer, que não é uma censura, mas virou mais ou menos uma espécie de censura, mas é uma evolução que em 88 a Constituição vede exatamente essa questão da censura de toda e qualquer maneira. O fato é que em 87 há uma espécie de reunião, há um congraçamento, um congresso nacional de jornalistas, criam-se a federação, cria-se a FENAGE e abre-se a possibilidade da criação dos sindicatos estaduais, dos sindicatos dos jornalistas em cada estado. Muitos deles, inclusive, já atuavam na clandestinidade. Depois é que, inclusive, em 88, quando a Constituição, inclusive, cria o direito ao sindicalismo, né, as pessoas se sindicalizarem, eles ganham um pouco mais de força. Porém, havia um vácuo aí de informação, porque não se tinha, na verdade, algum tipo de regramento interno do que poderia ou não ser informado.
Em 87, então, é feita essa primeira versão do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que perdura até 2007. Em 2007, é feita uma revisão desse texto. E em 2007, inclusive, são incluídos, o que a gente vai analisar nas próximas aulas, são as mudanças, inclusive, é o Código de Ética de 2007, nós já estamos em 2021, para vocês verem quanto tempo tá, que ele não é atualizado novamente, mas já é um ganho, porque em 87 não se tinha nem a menor informação ou notícia, por exemplo, de internet. Não se tinha, inclusive, o trabalho do assessor de comunicação, não havia uma previsão legal dessas mudanças, dessas novas tecnologias de comunicação que nós temos hoje. E os conflitos éticos que surgiram por conta disso. Então, 87 é o primeiro momento em que há uma modificação no status quo da profissão como um todo. De 87 a 2007, o Código de Ética ele existe como força ou como uma espécie de amálgama, né, de cola social para a atividade jornalística, ou o que poderia ser considerado ético jornalisticamente ou não. Em 2007 ele é revisto e é essa a versão que a gente vai ver. É revisto também por um congresso da FENAGE, atualizado e colocado agora colocados dentro dele alguns conceitos que a gente vai ver. Lembrando uma última informação antes da gente entrar diretamente nele, tá? O código de ética de nenhuma profissão é uma regra básica. Ele é uma regra com força de lei. Não, não é. Ele é uma espécie de norte, ele é uma espécie de guia. Ele funciona como eu vou poder explicar para vocês de uma forma melhor. Ele funcionaria como uma espécie de livro orientativo, guia de orientação para as atividades que eu posso desenvolver na profissão que podem ou não ser ou não éticas, tá? O comportamento que se espera desse profissional diante da atividade jornalística. Basicamente é isso que ele trata, tá legal? Ele é dividido em alguns capítulos, são 5 capítulos ao todo, se não me falha a memória, são 5 capítulos. Nós vamos ver os 2 primeiros hoje, tá? Nós vamos analisar depois na semana que vem, na outra aula, o terceiro e o quarto, e o quinto capítulo a gente vai deixar, porque ele é mais um capítulo burocrático, fala sobre a constituição do Conselho de Ética interno da FENAGE, não é o objetivo nosso das aulas aqui, tá? Vamos trabalhar especificamente com ele a partir de agora, então. O que reza no capítulo primeiro, que é do direito à informação, e começa lá no artigo 1º. Diz o seguinte: o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange o seu direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação. Isso está claro. Cabe, então, ao cidadão, é a base, ele se informar, ser informado e ter acesso à informação. Tá? O artigo 2º. Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse. Olha a questão da censura aí. E não só da censura, tá? Interesses financeiros também por meio disso. Razão por quê? Inciso 1º. A divulgação da informação precisa e correta. A divulgação da informação precisa e correta. É dever dos meios de comunicação, tá claro. É dever dos meios de comunicação informar a verdade, tá? E deve ser cumprida independentemente de sua natureza jurídica, se pública, estatal ou privada, e da linha política de seus proprietários e ou diretores. Ou seja, ela tem que acontecer de qualquer forma. Ou a divulgação da informação tem que acontecer de qualquer forma. Seja por meios estatais, meios públicos, seja por uma secretaria de governo, seja por uma assessoria de comunicação de uma prefeitura, ou por empresas privadas. Isso tem que acontecer. É um direito do cidadão ser informado e a informação correta e precisa é um dever desses veículos. Isso também está claro, transparente. 2. A produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse público. Ou seja, eticamente falando, a informação deveria ser divulgada com algum tipo de interesse público. Eu tenho que divulgar a verdade com o interesse das pessoas e não prezando interesses particulares. A veracidade tem que estar dentro do contexto, ela não pode ser omitida de forma alguma, certo? Então veja, o código de ética ele já começa a estabelecer alguns padrões para nós seguirmos, coisa que a gente já mais ou menos deveria saber de cor e salteado. Mas, acreditem vocês, lá em 87 não era muito claro isso.
Não era muito às claras isso. E essa evolução vem para 2007 também. Portanto, a divulgação e a produção da informação deve sempre estar pautada no interesse das pessoas. Deveria ser assim. Bom, inciso terceiro. A liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício do jornalismo, implica compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão. E aí é uma pausa. Para os jornalistas precisam entender que o jornalismo é uma função social, ou seja, ele faz parte do contexto da sociedade. Ele faz parte de uma estrutura da sociedade, certo? Assim como a polícia faz, a saúde faz, a educação faz, a igreja faz, a informação também faz, o jornalismo também faz. A propaganda também vai fazer? Vai, dentro do seu escopo. Mas o importante é saber que há uma função social por trás. Cabe ao jornalista informar da melhor forma possível as pessoas da sociedade, certo? Quarto item, inciso quarto, a prestação de informações pelas organizações sociais, públicas e privadas, incluindo as não governamentais, é uma obrigação social. Isso também está claro. É uma obrigação de todas as entidades divulgarem suas informações. Quinto, a obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação, olha a censura de novo, a aplicação de censura e a indução à autocensura são delitos contra a sociedade. A autocensura é aquele processo em que a pessoa fica pensando, mas será que se eu publicar isso aqui eu vou ser punido? Eu vou ser mandado embora, vou ser demitido, o jornal não vai aceitar que eu publique isso. Isso é uma autocensura. São delitos contra a sociedade, devendo ser denunciadas à comissão de ética competente, garantido o sigilo do denunciante. E aí vem aquela última parte do código que vai falar sobre esse código de ética que existe, essa comissão de ética que existe dentro da FENAGE, tá? Ele começa o capítulo 2, no artigo 3º, já mais ou menos falando sobre a conduta profissional, o que se espera da conduta profissional deste profissional de comunicação, no caso jornalista. O exercício da profissão do jornalista é uma atividade de natureza social, acabei de falar, estando sempre subordinado ao presente código de ética. Ou seja, o código de ética seria a regra básica para que a gente possa seguir dentro da profissão. O artigo 4º diz o seguinte: o compromisso fundamental do jornalista é com a veracidade, a verdade do relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação. E aí é um dever dele. Passar sempre a melhor informação possível, sempre trabalhando com a verdade dos fatos. E por isso que hoje a gente tem muitos pools, muitos conglomerados de informação trabalhando com levantamento de dados ou até mesmo de desmistificação, trabalhos para você cancelar as fake news, por exemplo. Existem aí grupos jornalísticos que ficam preocupados somente em analisar a veracidade daquele vídeo ou analisar se aquela fonte, aquela informação está correta, tudo isso que corre na internet, certo? O artigo 5º do capítulo 2 diz que é direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte. É um direito dele, certo? Ah, Arnaldo, mas isso não está previsto na Constituição. Realmente não está. Ah, mas ele pode arrogar o código de ética se ele sofrer um processo e ele for obrigado, por lei, a dar a sua fonte? Pode. Mas legalmente vai ter algum tipo de efeito? Não, não vai ter efeito nenhum. Porém, a gente lembra do artigo 5º da Constituição. A gente já falou sobre isso. O sigilo da fonte é um dever. Garantir o sigilo da fonte é um dever das pessoas, certo? Então, de uma maneira geral, o jornalista não tem que revelar sua fonte, ok? Isso já está meio pacificado. Ele vai ter que arcar com as responsabilidades legais, isso é fato. Mas ele não é obrigado a citar ou a falar quem passou aquela informação para frente, certo? Nem para o chefe de redação, nem para o juiz, ele não é obrigado. O artigo 6º, e aí já mais ou menos afunilando, é dever. E aí umas coisas que são meio óbvias, né? Opor-se ao arbítrio, ou seja, aos desmandos, ao comando, às ordens em geral, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos que o ser humano tem: direito à vida, direito à propriedade, direito à comida, direito a saneamento básico, direito à educação, etc. É nossa função resguardar esses direitos. Divulgar os fatos e as informações de interesse público, lutar pela liberdade de pensamento e de expressão, defender o livre exercício da profissão, valorizar, honrar e dignificar a nossa profissão, não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha, toma muito cuidado com as informações que estão sendo tratadas e de onde que eu estou tirando essas informações para não expor a minha fonte. Isso é um dever do jornalista.
Combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercidas com o objetivo de controlar a informação. O combate à corrupção é algo que assim, tem que ser feito em todas as esferas. Não só no jornalismo, mas em todas as esferas profissionais. Mas no jornalismo, principalmente, né? Respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão. É um dever respeitar a privacidade. No Brasil, a gente não tem tanto a questão dos paparazzi. Existe, mas não é tão forte como, por exemplo, na comunicação ou no jornalismo europeu, no jornalismo inglês especificamente. Mas mesmo assim, é um dever respeitar a intimidade das pessoas, respeitar o seu direito, inclusive a privacidade, a imagem das pessoas, tomar cuidado com a divulgação das informações. Respeitar o direito autoral e intelectual do jornalista em todas as suas formas, ou seja, aquilo que ele produz, né? Respeitar a sua própria criação como autor mesmo dos textos, defender os princípios constitucionais e legais, base do Estado Democrático de Direito, defender os direitos do cidadão, respeitar as entidades representativas e democráticas da categoria, no caso seria a própria FENAGE e os sindicatos, denunciar as práticas de assédio moral no trabalho das autoridades, e isso acontece com uma frequência muito grande, certo? Não só assédio moral é até sexual, que acontece em redações, é dever dele denunciar. Combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, enfim. Cabe ao jornalista ser o cara que vai denunciar tudo que estiver de errado na sociedade. Basicamente é isso que o artigo, o artigo 6º diz que é dever do jornalista. Agora, o que ele não pode, agora veja bem, olha como a coisa muda, né? O jornalista não pode, e aí eu coloco para vocês essa, que na verdade é uma, a gente pode chamar de charge, mas na verdade na época não era uma charge, né? Na época era um cartoon. Existia uma revista muito antiga, fundada em 1870 nos Estados Unidos, que era uma revista mesmo, as famosas magazines. As magazines é a PUC, que foi a primeira grande revista de humor dos Estados Unidos. Ela faz aí uma espécie de brincadeira, né? Ela coloca a impressora, a máquina, né, da imprensa, soltando os seus demônios, né? Ele coloca a charge publicada em 1888, hein? Olha só, final do século XIX. A primeira revista de humor americana intitulada Os Espíritos Diabólicos da Imprensa nos Dias Atuais. Alguns dos espíritos saem da impressora e se intitulam Escândalo, Notícias Criminais, Jornalismo Pessoal, etc, etc. Então veja, o que a gente, como jornalista, não pode? Olha só, aceitar ou oferecer trabalho remunerado em desacordo com o piso salarial, carga horária, etc. Ou seja, receber para trabalhar menos do que a categoria como um todo está recebendo. Isso é uma espécie de conservação trabalhista, um pouco aí, um pé no sindicalismo. Mas vamos lá. Submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos e à correta divulgação da informação. Isso acontece dentro das redações, tá? Ou seja, permitir que haja algum tipo de controle da informação ou que seja editada essa informação para que ela pareça uma informação correta, mas na verdade é uma informação falsa. E isso ele não pode permitir que aconteça. Na sequência, expor pessoas, impedir a manifestação de opiniões divergentes ou o livre debate de ideias. Não aceitar o contraditório, não aceitar, por exemplo, o direito de resposta. Uma pessoa foi ofendida pela prática jornalística e não tem direito de se defender. Não pode permitir que isso aconteça. Expor pessoas ameaçadas, exploradas ou sob risco de vida, sendo vedada a sua identificação, mesmo que parcial pela voz, traços físicos, indicação de locais de trabalho ou residência ou quaisquer outros sinais. Ou seja, colocar o personagem da minha matéria em risco. Isso não pode. Por mais que a pauta seja relevante, não se pode permitir que isso aconteça. E olha, isso tem acontecido com uma frequência muito grande nos meios de comunicação, infelizmente. Mas caminhando para o final, né? Usar o jornalismo para incitar violência, intolerância, o arbítrio é o crime, e aí uma pausa. Cuidado com esses sites noticiosos, entre aspas, que pendem politicamente a A ou B, certo? Que trabalham com duas moedas, a moeda da fake news e a moeda da informação. Então a gente não pode usar o jornalismo para difundir essas informações de ódio, discurso de ódio, ou algum tipo de informação que seja nesse caminho, instigando para defender um lado ou outro. Isso não é permitido. Realizar cobertura jornalística para o meio de comunicação em que trabalha. Isso é um pouco controverso, mas o código daria mais ou menos a impressão, ou de uma certa forma faria o seguinte: olha, você não pode ser assessor de comunicação do veículo de comunicação em que você trabalha.
É contraditório hoje em dia isso, porque você pode ao mesmo tempo ter essa permissão, mas com o passar dos anos isso foi sendo aceito, mas a princípio não era para ser dessa forma. A assessoria de comunicação de um veículo de comunicação deveria ser exercida por um outro profissional e não por você que está dentro da redação. Permitir o exercício da profissão por pessoas não habilitadas. O código de ética daria a margem para que a gente não aceitasse pessoas que não fossem graduadas, não tivessem a formação. Porém, em 2009, isso caiu com uma liminar do Supremo Tribunal Federal que tira a exigência da questão do diploma para o exercício da profissão. Isso é uma outra questão. Assumir a responsabilidade por publicações, imagens e textos de cuja produção não tenha participado, ou seja, ele permitir que o próprio texto seja entregue para outra pessoa, ou que ele mutile o próprio texto, ou que ele seja responsabilizado por coisas que ele não escreveu. E, finalmente, valer-se da condição de jornalista para obter vantagens pessoais. Isso está na cara, né? É o jabá, o famoso jabazão. Isso a gente não pode permitir nunca que aconteça, né? Então deixa eu voltar lá para a gente encerrar, né? Veja, essa primeira parte do código ela é meio que didática, meio que clara, mas ela levanta algumas questões. A gente não pode permitir nenhuma forma de censura, a gente não pode permitir que pessoas sejam expostas, a gente deve dar o sigilo de fonte e garantir às pessoas que elas tenham acesso à informação de alguma forma, certo? Basicamente é o que fica dessa primeira parte. Na semana que vem, a gente vai para a segunda parte final do código, e aí a gente vai encerrar com essa questão da prática do jornalismo em si, é dever do jornalista, né? O que ele deve fazer especificamente. E aí a gente vai trabalhar das relações profissionais, como que isso vai acontecer dentro do mercado de trabalho, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, ficou um pouco extenso, mas neste modelo que eu estou dizendo para vocês também, que eu falo desde o início. Se quiser, ouça estilo podcast, importante, volte, se tiver dúvida, entre em contato, escreve, manda um recado que eu vou ajudar vocês todos a entender o conteúdo, tá legal? Um grande abraço, pessoal, a gente se vê, continue se cuidando, por favor. A gente se vê semana que vem, se tudo correr bem. Um grande abraço, até lá.